Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 20. Trouxe minha Bíblia hoje, mas não me atentei que peguei somente o Novo Testamento. Por isso vou estar lendo aqui no aplicativo, mas também é a palavra de Deus. Convido você também que está adorando ao Senhor, cultuando a Deus por meio aí da transmissão via internet. Você também seja abençoado, Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí também em casa, onde você estiver. Livro de Juízes, capítulo 16, a partir do verso 20. Você pode se colocar em pé uma vez mais? Senhor nosso Deus, nós adoramos, continuamos adorando, louvando, bendizendo o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações neste culto abençoado. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito Santo tem ministrado a cada um que está com o coração aberto. E uma vez mais, nós te pedimos, fala, toca em nossos corações, seja feita a Tua vontade, ó Pai, e que somente a Tua glória resplandeça, somente o nome do Senhor seja glorificado, e que o Senhor faça a obra que o Senhor reservou para esta oportunidade na vida das pessoas que o Senhor quiser, inclusive na minha, na vida da Tua igreja, na vida de todo aquele que está acompanhando pelas redes sociais, em nome de Jesus, amém. Diz assim a palavra do Senhor, só no primeiro verso 20, Juízes 16, verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Podeis assentar. Continue com a sua Bíblia aberta, porque nós leremos outros versículos e é importante que você esteja atento à palavra do Senhor, aos versículos. Talvez você queira fazer alguma anotação, então é importante que você fixe os seus olhos na palavra do Senhor. Atente-se agora, tente se desligar de tudo aquilo que está tentando roubar a sua atenção, os seus pensamentos, as situações ao seu redor, qualquer coisa. Preste atenção agora na palavra do Senhor. Como tem sido ministrado aqui, já alguns domingos anteriores, sobre pecado, e nessa noite também estaremos sendo edificados pela palavra do Senhor, continuando nessa temática. A propósito, é um tema que tem fugido muito dos púlpitos: pecado. Outra temática é o arrebatamento, a volta de Jesus. São temas que têm desaparecido das pregações das igrejas evangélicas. E a temática do pecado é muito importante para a fé cristã. Aliás, é um tema dos mais terríveis para os crentes, para a vida do crente. Nós vamos falar nessa noite, irmãos, sobre as consequências do pecado. É um assunto muito abordado por Deus na sua palavra. Deus, quase que em todos os livros, fala sobre pecado. Ele explica o que é, ele fala a respeito das consequências. Mas em nossa geração, pouco se tem
pregado sobre pecado. Os livros que têm se escrito, aliás, pouco tem se escrito, se ensinado sobre pecado. Congressos afora, conferências, pouco se ministra sobre pecado. E o pecado é um assunto muito atual. O que é pecado? Talvez você possa perguntar, talvez você nunca parou para pensar a respeito disso. O que é pecado? Bem, lá na língua grega, a palavra hamartia significa perda da marca, errar o alvo. Lembra quando você ouviu falar sobre o primeiro casal, Adão e Eva? Quando eles pecaram contra Deus, eles perderam a marca de Deus. Eles erraram o alvo. Aquele casal saiu da vontade de Deus e se desviou do caminho perfeito. Outra palavra que é falada na Bíblia, se referindo a pecado, é transgressão. É a segunda palavra que se refere a pecado e significa desobediência à lei de Deus, quebra deliberada da lei de Deus, rebelião contra Deus. Estão entendendo? Amém? A terceira palavra que se ensina na palavra de Deus, se referindo a pecado também, é iniquidade, ato distorcido, perversão da lei, anomia, sem lei. Quem desvia, quem peca contra o Senhor, se desvia do caminho do Senhor, perverte a lei do Senhor, desobedece ao Senhor. Tudo que é contrário à natureza de Deus é pecado. E nós vamos tratar nessa noite sobre as consequências do pecado. Aliás, irmãos, é uma mensagem que pode ser um alerta para você que não está muito antenado a respeito do pecado e das suas consequências. Talvez para você que não tem se sintonizado a respeito do agir de Deus, da vontade de Deus. Talvez você tenha vivido um evangelho superficial e não tem mergulhado na profundidade do conhecimento de Deus. Talvez é um alerta para as igrejas em nossa geração, que tem vivido um evangelho superficial, um evangelho que não se confessa o pecado, que não dá o devido valor ao pecado. Aliás, alguns nem sabem o que direito é o pecado. Peca por ignorância. Não faz como o salmista: expurga-me até dos pecados ocultos. Querido, o Espírito Santo avisa você: encontre o seu pecado e mate-o, porque senão ele vai encontrar você e ele vai matar você. Leia Deuteronômio capítulo 32. Deus falando para o seu povo: o vosso pecado, os vossos pecados hão de encontrar vocês. Deus alerta, Deus avisa a respeito do perigo do pecado. Jesus disse a respeito de si: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. O profeta Isaías disse: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Mas o quê? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades encobrem o meu rosto para que eu não ouça vocês. Como não lidar com o pecado de maneira séria, quando a palavra do Senhor está nos alertando a respeito disso? Como não tratar o pecado
de uma maneira tão séria como Deus nos ensina. Gálatas 6, verso 7 diz sobre a lei da semeadura. Não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa semear, isso colherá. Não se pode zombar de Deus. Hebreus 2:2 diz: toda transgressão recebeu seu justo castigo. Em Romanos 6:23 vai dizer: o salário do pecado é a morte. Há consequências para você que vive pecando. Mesmo que você seja salvo, mesmo que você já tenha o Espírito Santo de Deus, há consequências para vocês também, que vivem pecando e não confessam e não se arrependam. Não se arrependem dos seus pecados. Há consequências até para os filhos de Deus. Se esses caem, se esses se desviam da sua vontade, Deus os disciplina. Se esses esfriam na fé, no amor e continuam pecando, Ele traz consequências sobre esses que vivem pecando. Pois bem, livro de Juízes, talvez você já tenha ouvido falar um pouco sobre um certo juiz chamado Sansão. Sansão foi levantado por Deus para governar o povo de Israel, para liderar o povo de Israel, para libertar Israel dos seus inimigos. E Sansão surge num tempo em que o povo estava distante de Deus, estavam mergulhados numa idolatria, estavam cada um seguindo o seu próprio caminho, pensando que estavam fazendo o que era correto. Mas Deus então levanta mais um juiz, e dessa vez levanta Sansão. Se você chegar em casa e folhear, estudar a Bíblia, Juízes do capítulo 15 até o 17, você vai ver a história desse juiz chamado Sansão. Um homem famoso pela sua força, um homem formoso, um homem que foi consagrado pelos seus pais a ser santo, a andar no caminho reto do Senhor. E na sua geração, ele foi o homem mais forte do mundo. Sansão era impossível. Ele chegava a trancar os portões de uma cidade. Ele chegava em outra cidade com uma mão só e já arrebentava os portais, carregava os portões nas suas costas e ia aterrorizando os seus inimigos. Sansão, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens de uma vez só. Sansão colocava fogo em pares de raposas, em 100 raposas de uma vez, e fez que isso destruísse a colheita dos seus inimigos, dos inimigos de Israel. Sansão rasgava um leão como se fosse um cabrito na sua mão. Sansão era de uma força descomunal. Sansão era de uma força colossal. Mas o que aconteceu? Em certa altura, Sansão começou a pecar contra o Senhor. Sansão começou a ter uma vida devassa, começou a transgredir contra o Senhor. Sansão era nazireu. Se você não sabe o que é nazireu, vá lá, estude na Bíblia, Números capítulo 6. Você vai entender sobre o voto de nazireado. Dentre algumas coisas, o homem não poderia cortar o seu cabelo, não poderia beber bebida forte, não poderia se embriagar, não poderia
tocar em cadáveres, seja humano ou de animal, não poderia se envolver com prostitutas e outras coisas mais. Sansão foi chamado para ser santo, separado, se guardar do pecado. Ele foi chamado para ministrar sobre Israel. Mas a caminhada dele, a partir de certa altura, começou a ser trágica. Como diz aquele personagem de que todo mundo odeia o Cris, né? Trágico. A vida de Sansão começou a ser uma tragédia. Certa vez ele estava andando num caminho, havia uma caixa de abelhas com mel num cadáver de leão. Sansão não se preocupou com seu voto, foi lá, estendeu a mão, tocou no cadáver para comer mel. Sansão se relacionou com prostitutas. Sansão desonrou seus pais quando eles disseram: não há por acaso mulher em Israel para você procurar nas prostitutas, para procurar em outros países, num povo que não é do Senhor. Sansão, nesses seus relacionamentos iníquos, acabou revelando o segredo da sua força e pecou contra o Senhor, transgrediu a lei de Deus. Vejamos as consequências sobre a vida de Sansão. E eu quero, irmãos, que vocês façam um paralelo com a sua vida. Veja se não é isso que, por acaso, esteja acontecendo contigo. Se hoje Deus responde qual é a causa das tragédias na sua vida, das consequências de derrotas na sua vida. Primeira consequência, ainda estão com a Bíblia aberta, amém? Juízes 16, versos 16 e 17. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, a ponto de ele ficar extremamente abatido. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois eu sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, eu perderia a minha força e ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Sansão brincou com o pecado. Abusou da graça de Deus. Qual foi a consequência? A misericórdia divina foi retirada sobre ele. Sansão continuou pecando por muito tempo, anteriormente a esse fato, e Deus o livrava. Lembra o que eu disse? Em que Sansão começou a mentir, Deus livrava ele. Sansão desonrou os seus pais, Deus continuava livrando ele. Sansão começou a se relacionar com mulheres, se prostituindo assim. Deus o livrava. E foi indo, pecando. Mas chegou a um ponto em que ele ultrapassou todos os limites. Revelou o segredo, quebrou o seu voto. E aí, não teve mais misericórdia. Deus retirou a misericórdia de sobre Sansão. Ele revelou os segredos. Os seus cabelos foram cortados. Acabou-se a sua força. Na terceira vez que ele estava falando algo para aquela mulher, Sansão pensou que iria ser das outras vezes, mas foi surpreendido. Nem percebeu que a misericórdia de Deus tinha saído de sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, por acaso você está brincando com o pecado? Nutrindo pecados ocultos? Relacionamentos escondidos? Mexendo com dinheiro de forma errada? Pensando que o Senhor não te vê?
E você às vezes até diz: mas a misericórdia está sobre mim, porque eu sou filha de Deus, eu sou abençoada na minha família, no meu trabalho, na minha igreja. E quer seguir se justificando. Cuidado! A misericórdia de Deus pode ser retirada sobre a sua vida. Você que oculta coisas, nada escapa dos olhos de Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão sobre justos e injustos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor sabe o que você faz escondido. Se você cavar o buraco mais fundo nessa terra para tentar se esconder, não vai se esconder de Deus. Se você viajar para outro planeta, tentando se esconder, você não vai se esconder de Deus. E se você não se arrepender, uma hora a misericórdia é removida sobre você. Amém, igreja? A palavra de Deus ainda diz que a vara é para os filhos. Hebreus capítulo 12. Deus repreende, açoita quem Ele ama e tem por filho. Se você ainda quer insistir nesse argumento de que é filho de Deus e que nada vai acontecer com você, cuidado. Deus vai repreender você. Lembre-se de Davi. Davi, um homem também consagrado a Deus, santificado a Deus, chamado para liderar, para ser referência sobre o povo de Deus. No tempo em que os reis saíam às guerras, Davi decidiu ficar em casa, no palácio, dando banquetes. E num desses pós-almoço, depois de tirar aquele cochilo depois do almoço, aproximadamente 2 horas da tarde, com a cara inchada, foi passear pela sacada do palácio. E de repente, o que ele vê? Uma mulher pelada, tomando banho. Ele descobre quem é aquela mulher, filha de Eliã, mulher de Urias. Ele não se importa com isso, chama para sua cama, se relaciona com ela. Depois disso, despede ela. Daqui a alguns dias ele sabe que ela está grávida. Ele começa a se articular para encobrir o seu pecado. Chama o soldado fiel chamado Urias. Urias chega ao palácio, é recebido com um banquete. Depois do jantar, Davi diz: vai para a tua casa, descansa, vai para a tua mulher. Urias sai do palácio e decide consigo mesmo: não vou para minha casa, a arca do Senhor está no relento, os meus irmãos estão na guerra, batalhando por Israel. Eu não vou para minha casa, e dorme ali, nos arredores do palácio. Davi se enche de raiva, porque o plano não dá certo. No dia seguinte, ele escreve uma carta, manda pelas mãos do próprio Urias. A carta dizia ao comandante Joabe: põe este homem na frente de batalha, para que ele morra. E assim acontece. Depois da mulher Batseba chorar a morte do seu marido, ele também não se importa, chama aquela mulher para ser agora a sua mulher. E os meses vão se passando, 9 meses vão se passando, e Davi está, como se diz, de boa, pensando que Deus não viu, pensando que ninguém nada sabe do seu pecado. Mas ele é surpreendido. Deus envia quem até o rei Davi? O profeta Natã. Natã entra, cumprimenta o rei e começa a contar uma história. Ó rei Davi, um certo homem rico que tinha muitas ovelhas e um outro homem pobre que só tinha uma única ovelhinha. Um dia um viajante chegou para o homem rico que tinha muitas ovelhas. E aquele homem rico, para dar um jantar àquele homem viajante, não pegou das suas muitas ovelhas, decidiu pegar a ovelhinha daquele homem pobre. E
Mal o profeta Natan terminou de contar a história, Davi exclamou: digno é de morte este homem. E o que vai acontecer agora com aquele homem que foi tomada a sua ovelhinha? Ele deve ser restituído 4 vezes mais. E o profeta Natan diz: este homem rico de muitas ovelhas é você, Davi. Você pecou contra o Senhor. Deus te consagrou, te ungiu rei sobre Israel. Deus te deu tudo o que você precisava. E se não bastasse, Deus te daria mais. E o que você fez? Você pecou contra o Senhor. Você pensou que Deus não está te vendo. Agora, por causa de todas essas coisas, a espada jamais se apartará da tua casa. Consequências de pecado sobre a vida do rei Davi. Segunda consequência, acompanhe, verso 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo de Sansão. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Retirou dele a sua força. Sansão era um homem de super força, mas por causa do seu pecado, a força foi retirada dele. Ele perdeu o vigor, ficou num estado de palidez, ficou fraco. Isso te lembra algo? Não? Sabe aquela força que você fica procurando para ler a Bíblia e você não acha? Sabe aquela força que você fica procurando quando você quer orar e não consegue? Sabe aquela força que você quer e que você nunca tem quando é para jejuar? É essa fraqueza. Talvez a causa de toda essa fraqueza seja pecado. E as consequências do pecado vai minando as forças do crente. Pecados ocultos, estratégias para continuar encobrindo os pecados, como fez o rei Davi. Às vezes está como Jesus denunciou os fariseus. Vem para os cultos, escolhe as melhores roupas e quer aparecer de toda maneira. Cumprimenta, paz e graça do Senhor, isso e aquilo. Mas por dentro está como um sepulcro caiado, por causa dos pecados ocultos, por causa dos pecados não confessados, por causa que não se arrepende e continua com uma dura cerviz, com o orgulho de quem não aceita repreensão. Pastor, mas eu não tenho força para orar, eu me sinto tão fraco. Talvez essa fraqueza, talvez essas causas de derrota sejam sim as consequências do pecado. E não adianta ficar colocando culpa no inimigo, culpa em não sei quem e não sei quem. Assuma os seus pecados, apresente-se diante de Deus, mas lembre-se disso. O pecado pode estar acabando com as suas forças. E ele acaba mesmo. Se você não os deixar, se você não confessá-los, se você não se arrepender a respeito deles. O pecado tem destruído, saiba você, com muitos crentes. Aqui e acolá, Brasil e afora. Destruindo famílias, destruindo casamentos, destruindo ministérios, destruindo igrejas inteiras, por causa do pecado e das consequências do pecado. E é por isso que, às vezes a gente percebe igrejas fracas, anêmicas, crentes sem coragem, sem postura, não assume as suas culpas, não tem a coragem de pedir perdão para Deus,
de clamar por misericórdia, não tem a ousadia e o amor de chegar para o irmão e pedir perdão, e liberar perdão sobre a vida da esposa, do filho, do esposo e assim por diante. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1.000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Cadê toda a força dessas promessas? Torna-se inválidas. Por quê? Por causa de quê? Do pecado. Você pensa que pode enganar Deus. Você pensa que pode zombar de Deus. Aquilo que a pessoa semear, isso colherá. E às vezes você está tratando o pecado como um bichinho de estimação. Sabe quando você trabalha muito, chega em casa, vai direto para a geladeira, se você gosta de um bom chocolate, vai lá, pega o chocolate, se esparrama no sofá e quer relaxar e quer descansar. Às vezes você está assim, tratando o pecado dessa maneira. Pega ele com carinho, coloca no colo e fica se delongando sobre ele. Ah, pastor, mas esse não conta. Ele já está há tanto tempo na minha vida. Esse nem conta mais. E quer dar aula de pecado às vezes. Esse nem conta mais. Deus sabe, pastor, do meu coração. Cuidado. Se você tem se acostumado com os seus pecados, Deus não se acostuma com eles. Abacuque 1:13. O Senhor é tão santo que não pode contemplar o pecado, a maldade. Cuidado. Terceira consequência do pecado: extinguir o Espírito Santo. A ausência de Deus. Percebe no verso 20? No final do verso 20. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Sansão nem percebeu a hora que o Senhor, que o Espírito Santo o deixou. Olha a influência do pecado. Causa anestesia. Não se percebe mais quando Deus não está falando mais com você. Que o Espírito Santo não está mais fluindo na sua vida. O que é isso? As consequências do pecado. Sansão não percebeu que a grandeza de Deus havia deixado ele. Apesar de todas as suas qualidades. Mas a melhor de todas era o brilho do Espírito Santo na vida de Sansão. Era a beleza de Deus na vida de Sansão. A maior riqueza que Sansão tinha era a presença do Espírito Santo. E muitos caminham bem com o Senhor. Começa no primeiro amor, falando de Deus, testemunhando, orando, indo para os cultos. Não perde uma vigília, não perde de fazer uma visita, de fazer a bondade aqui e acolá. O tempo vai passando, ele vai se enchendo, vai chegando os elogios, vai chegando as oportunidades, ele vai crescendo, e chega uma hora em que ele se acha o tal. E o Espírito Santo vai se apagando na vida dele, de tal forma que ele nem percebe que o Espírito Santo está apagado na vida dele. O Espírito Santo foi apagado da vida de Sansão. Pastor, mas o Espírito Santo pode sair do crente verdadeiro? Não.
Mas o que aconteceu aqui então com Sansão? 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito Santo. O pecado pode fazer isso contigo. Pode apagar o Espírito Santo em você. A unção ministerial, a força que você tinha outrora, a ousadia, a disposição. O pecado e as suas consequências podem fazer desaparecer a força que você tinha outrora contra o pecado, contra o inimigo, contra as tentações. Será que não é isso que está causando na sua vida? Será que não são essas coisas que estão acontecendo no teu viver? Você ora e nada acontece. Não sente a presença de Deus. Você lê, repete a leitura, tenta estudar a Bíblia Sagrada e nada entende. Será que não é a consequência do pecado? Você tenta adorar a Deus e não sente mais nada. Será que não é isso que está acontecendo na sua vida? Crente seco, raivoso, medroso, incrédulo, fraco, imoral, carnal. Por que acontece isso? Perda da presença favorável de Deus. E foi por isso, quando Davi foi confrontado, ele orou ao Senhor, ele confessou ao Senhor o seu pecado, e ele clamou a Deus: não me lances fora da tua presença, ó Deus. Não retires de mim o teu espírito. Ele sabia que o adultério poderia apagar o Espírito Santo da vida dele. Ele sabia que o assassinato que ele tinha cometido poderia fazer desaparecer a presença de Deus na vida dele. Será que você tem vivido assim? Uma vida dupla. Um pé na igreja e outro no mundo. Não tem ousadia para mortificar os pecados na sua vida. E você continua sendo um sensual, um imoral, iracundo, raivoso, orgulhoso, avarento. Por quê? Não deixa o Espírito Santo mortificar os pecados que há em você. Não tem uma atitude que glorifica a Deus. Como Davi fez. Pequei contra o Senhor. Pedir perdão. Aceitar a culpa e as consequências que estão sobre você. Cuidado. Não se torne insensível como foi Sansão. Não deixe o pecado te anestesiar. Corra para Deus. Será que você tem sido assim? Brincando com o pecado? Não, Dalila. Pega umas cordas novas que eu vou ficar fraco. Não. Uma amizadezinha que é muito influente lá no trabalho. Eu tenho prazer em estar na roda dos escarnecedores, naqueles papos que nada edificam. Tem nada a ver. Ah, não tem nada. Esse programa aqui que eu estou assistindo. Não tem nada a ver. Esse vídeo aqui que eu estou assistindo às escondidas. Tem nada a ver. É só um dinheiro a mais. Estou apertado. Sabe como é, né? Cuidado. Talvez você está perdendo até a convicção santa do que é pecado. Está perdendo até a noção das consequências do pecado. Por isso que quando você lê a palavra, o texto sagrado, aqueles versículos não saltam os olhos para te mostrar, para te edificar. Por causa do pecado,
Outra consequência, verso 21. Os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Cegueira. Cegueira. Quem vive na prática do pecado não tem visão espiritual, não tem discernimento espiritual, não consegue enxergar um palmo de verdade à sua frente, por causa da mentira que vive, por causa da incoerência, por causa da sua anestesia, da iniquidade que se instalou na sua vida. Não sabe tomar uma decisão sábia, só vive batendo cabeça de um lado para o outro, surgem negócios ruins, e os homens e os maridos, por falta de discernimento espiritual, acabam fechando negócios maus, e compromete a esposa, os filhos, toda a família. Mães que entregam aos filhos coisas más, acabam com a inocência dos filhos. Líderes de igreja que tomam decisões más, que não consultam a Deus, que vai saindo por aí fazendo qualquer tipo de coisa e vai trazendo a igreja junto. Cuidado. O crente cego caminha dessa maneira. Pensa que está fazendo a coisa certa, mas está sem discernimento espiritual. Pecados ocultos, pecados não confessados. Será que você não está magoando pessoas por aí? Nem está vendo por causa da cegueira espiritual. Nem está discernindo um dos versículos que deveria trazer mais temor sobre a vida dos crentes. Provérbios 14, verso 12. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao final são caminhos de morte. Cuidado. Às vezes você está pensando que está caminhando por um caminho direito, mas vai dar num abismo, vai te puxar para um buraco sem fim. Outra consequência, ainda no verso 21. Prenderam-no com algemas de bronze. Ficou amarrado. Sansão foi preso por algemas de bronze. Só tinha agora movimentos limitados. Não poderia estender os seus movimentos. Foi preso por correntes. Agora, aquele homem forte que saía pelos países, aterrorizando os soldados e exércitos, agora estava dentro de uma prisão, preso, com movimentos limitados. Talvez é assim que você está, pensando que está livre, mas está preso em seus próprios pecados. Sabe? Quando você pensa e fala assim, a minha vida está tão assim, desequilibrada. Eu tenho começado tantas coisas e não tenho terminado nada. Planejo, começo a fazer, mas não acontece nada. Não frutifico em nada. Não prospero em nada. Talvez você pode estar numa vida amarrada, atrofiada, limitada. Casamento em crise, filhos rebeldes, dívidas sem fim, doenças. E você começa a pensar que deve ser por causa do governo, da economia. Começa a culpar até o diabo, colocar a culpa no inimigo, pensar que pensa em tanta coisa, acha tantos culpados, mas não pensa assim. Talvez eu pequei contra Deus. Talvez isso esteja acontecendo na minha vida, não por causa dos meus familiares,
mas por causa dos meus pecados. Talvez seja as consequências do pecado na minha vida. Outra consequência, escravidão. Dentro da prisão, Sansão foi colocado para ficar dando voltas, girando um moinho. Foi feito um escravo, um palhaço para os filisteus. E às vezes o diabo está fazendo isso com você, te fazendo de escravo, te fazendo de palhaço. Você está brincando com o pecado e o diabo está te fazendo de palhaço. Cuidado. Será que você não está dentro de um cativeiro e está chegando num patamar que está querendo sair de lá? E você tem clamado a Deus: Senhor, até quando isso vai acontecer na minha vida? Dor, sofrimento, tristeza, fracasso, fraquezas, depressão. É triste ver isso acontecendo na vida das pessoas por causa do pecado. Se você conhece a história de Sansão, você vai se recordar. Sansão foi um jovem consagrado ao Senhor. Cresceu, ungido, consagrado para liderar, ministrar, guiar, libertar Israel. Começou bem, mas do meio para o fim, começou a brincar com o pecado. Pensou que tinha força para lidar com o pecado e sair dele. Mas foi parar dentro de uma prisão, sem o Espírito Santo, sem a força, sem o brilho do Senhor sobre a vida dele. Meu irmão, minha irmã, caro amigo, cara amiga, talvez eu relatei a sua vida aqui. Talvez eu relatei uma ou mais áreas da sua vida. Talvez isso esteja acontecendo, essas coisas com você. E como vencer tudo isso? Como sair dessa prisão de iniquidade? Como dar um basta nesse pesadelo? Provérbios 28, verso 13. Aquele que abandona os seus pecados e os deixa, alcançará misericórdia. Salmo 32, verso 3. Enquanto me calei, guardei os pecados dentro de mim, até os meus ossos se envelheceram. Querido, querida, a maneira de sair disso é se arrepender, é confessar os pecados, é pedir misericórdia do Senhor. Ferida encoberta não é curada. Por exemplo, você pode ter uma ferida na mão, no braço, um corte profundo, e você não trata disso. Passa uma semana e você continua escondendo, o que vira pus naquela ferida. Passa 2 semanas, você continua escondendo aquela ferida. O que acontece? Inchaço, inflamação. Você passa 1 mês encobrindo aquele corte profundo. O que acontece? Já está ficando escuro, já está apodrecendo a carne e já pode até amputar o seu braço, porque senão vai infeccionar todo o corpo. Ferida encoberta não traz cura. Ferida tratada traz vida. Ferida exposta traz cura. Pecado encoberto não traz cura, traz morte. Pecados confessados, pecados expostos, traz vida, traz perdão. Amém, igreja? Você precisa se aproximar de Deus como o filho pródigo.
coração quebrantado, espírito contrito. Me achegarei, voltarei para o meu Pai, direi a Ele: pequei contra o Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus, me aceita de volta, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Talvez esteja faltando isso em você, atitude. Está precisando um posicionamento na sua vida a respeito disso. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça.